Eu tenho feito vários projetos ao mesmo tempo, o que me drena um pouco, mas me drena não o fato de eu fazer projetos, porque fazer projetos me recarrega. Me drena o fato de eu ter me imposto projetos demais e eu não conseguir fazê-los. E o fato de não conseguir fazê-los faz com que eu me sinta muito mal sobre muita coisa. e, e é isso me faz me sentir um pouco mal sobre mim mesmo, sabe? Eu recentemente parei de trabalhar na loja do meu pai. Ele ficou muito chateado, ficou devastado. E é ruim pra mim também, mas era uma escolha necessária, sabe? Escolha de crescimento. Aí eu trabalhei numa gráfica por uns 4 meses, ou 5, não sei, acho que foram 4. Acho que foram 4. E aí me demitiram, mas não por falta de disciplina ou coisa assim, mas por uma questão logística lá. Eu era meio período e ele queria colocar um integral e eu não tinha como trabalhar integralmente lá porque eu estava fazendo faculdade. Na verdade eu ainda estou fazendo faculdade, mas agora eu estou de férias, mas na época eu não estava de férias. Enfim, é, eu tenho vários projetos em andamento ao mesmo tempo e alguns deles são negócios. Só que os projetos de negócios, por algum motivo, eu não consigo tocar muito bem. Não sei porquê, eu acho que eu não sei muito bem vender, ou pelo fato de eu nunca ter feito, me faz me sentir muito, sei lá, compelido a sempre tardar isso, sabe? Então eu tenho vários projetos e várias ideias e nenhum deles eu faço. Um projeto começou a ficar em andamento, que era a venda do tapete da minha mãe, mas eu não fiz, não é que eu não fiz, eu comecei, eu fiz o Instagram e tudo, mas eu tá parado lá já faz uns 3 meses, sei lá, 2 meses, não sei, ou mais, sinceramente eu não me lembro. E isso é um pouco frustrante, porque eu não sei exatamente como fazer a venda, embora eu saiba que logisticamente como fazer a venda, ou seja, a ideia por trás, eu não sei seguir os passos por algum motivo. Talvez porque esse não seja o meu feeling, né? Não seja o que está dentro de mim e que eu não me sinta à vontade de fazer. Bom, aí foi isso. Eu fiz isso, depois eu saí da gráfica. Agora eu estou um pouco perdido porque eu estou fazendo projetos que não rendem dinheiro nem a pau. Não é que não rendem dinheiro, mas que eles podem render só a longuíssimo prazo, sabe? Eu tenho feito RPG. RPG. Que ideia idiota. RPG. E o meu RPG se chama Winnie Maskarov. E eu gosto muito do Winnie Maskarov. Embora eu tenha parado de fazer já tem um tempo também. Né? Não que eu tenha parado de fazer ele, mas é porque eu lanço sempre atualizações, né? Então o livro é baseado em basicamente fazer atualizações. Então eu lanço uma versão, depois eu lanço outra versão, depois eu lanço outra versão com mais expansões do mesmo mundo e do mesmo sistema. E atualmente já faz uns bons meses, eu acho que já faz mais de 6 meses que eu não lancei é, um, uma nova expansão, porque, sei lá, travou a minha cabeça. Embora eu tenha as ideias, eu tenho que desenvolver elas. E desenvolvimento das ideias às vezes demora bastante. E às vezes não demora nada. E é incrível isso. Parece que às vezes liga uma chavinha e aí eu consigo fazer assim num fluxo de uma semana, 2 semanas. E é legal. Mas para não ter que ficar tanto tempo sem conteúdo, eu eu fiz isso aqui. É um dossiê. É uma espécie de é uma espécie de bloco. Sei lá, não sei nem como é que explico isso aqui. É uma espécie de artigo dentro do mundo do meu RPG. E a magia do meu RPG funciona com ciência. E eu fico muito animado com isso, porque não é um tipo. Não é só uma língua antiga e etc. Mas é ciência, sabe? E eu quero muito inserir cada vez e aprofundar cada vez mais essa ciência dentro do meu mundo. E eu acho que eu tô ficando um pouco psicopata com isso, mas a questão é que eu fiz esse bloco, é uma espécie de artigo. Eu adotei o pseudônimo de Jay Maskarov, ou seja, eu sou o Jay Maskarov e eu escrevo RPG, e nesse caso, o Jay Maskarov também escreveu esse artigo.
tá? O nome do artigo se chama Um Estudo de Partículas MI, Como Atingir um Grau Intermediário. E aí, para você entender o que eu estou falando, você vai ter que ler. É muito legal, mas é uma linguagem meio técnica e ao mesmo tempo meio fantasiosa, porque é uma questão de... É um artigo, né? Então é como se fosse um acadêmico dentro do mundo de Winnie Mascaro escrevendo esse artigo e ele falando, olha, é o seguinte, a magia está aí há muito tempo, mas não é uma questão puramente mágica, não é uma questão de acontecer as coisas. Existem partículas que as coisas liberam, todas as coisas liberam partículas. E é muito legal, eu amo essa ideia porque cria camadas para o mundo e cria camadas no sentido de que a magia tem potencial científico dentro desse negócio. E é muito legal porque o meu RPG, o Winnie Mascaro, é justamente sobre uma escola. Então, se eu começo a criar camadas sobre como a magia funciona, e usar os professores ou os acadêmicos desse mundo, faz muito sentido. Porque eu também estou criando um mundo que, essencialmente, é um mundo como o nosso, ou seja, ele estuda a magia do ponto de vista científico, ele tem máquinas para fazer com que a magia se torne outra coisa. Enfim, vocês vão ler no artigo para entender melhor um pouco disso. Mas basicamente o conceito geral é que tudo libera partículas MI, tá? E usualmente as pessoas começam a falar partículas M porque é mais fácil, mas o certo seria dizer partículas MI. E sei lá, mano, é uma ideia. Eu fiz uma ideia aleatória e comecei a progredir nela. E, tem sido muito gostoso escrever isso aqui, só que eu sei que não dá dinheiro, mano. Não dá dinheiro, a verdade é essa. Não dá dinheiro porque precisa de tempo, né? Eu acho que a longo prazo pode sim funcionar como uma graninha, mas eu acho que o valor simbólico é muito grande. O fato de você... Olha, meu cabelo parece dividido aqui, é bizarro por causa da luz. Mas o valor simbólico é muito grande, porque você tá criando uma coisa que... Uma fantasia e simbolicamente ela funciona muito bem, porque as pessoas começam a ler, e se as pessoas começam a ler, essa ideia começa a se espalhar e você começa a virar, essa história começa a virar não só uma coisa na sua cabeça, mas uma coisa na mente de várias pessoas. Tem uma frase muito legal, eu não sei de onde que é, mas é uma frase aleatória que eu vi na internet e eu postei nos status, tô brincando, não postei não, mas a frase é... Eu esqueci completamente do que eu tava falando. A frase é... Eu começo a olhar pra câmera e começo a me preocupar sobre como eu tô me comportando, tá ligado? E eu acabo me perdendo do que eu tô falando, enfim. A frase era sobre... das ideias. Se você passa por uma pessoa... Eu tenho um pão e a outra pessoa tem um pão e eu passo por ela e eu troco esse pão com ela, ou seja, eu pego o meu pão e dou pra ela e o pão dela vai pra mim, cada um vai ter um pão. Mas se eu passo pra essa pessoa e eu troco ideias, nós saímos com duas ideias. Ou seja, se eu tenho uma ideia e ela tem uma ideia e nós passamos e trocamos ideias, nós dois teremos duas ideias. E olha que fantástico. As ideias são essa coisa que é imaterial e que... Eu lembrei do meme do imaterial. Patrimônio imaterial. Enfim, sei lá, velho, é isso, sabe? Eu ando focado pra caramba nisso. E me frustra um pouco porque eu preciso de dinheiro, sabe? Eu preciso muito de dinheiro. E como eu tô vivendo na casa dos meus pais, quando a necessidade não bate direto, você se sente um pouco acomodado, né? Porque você... Ao mesmo tempo não é uma acomodação total, sabe? Porque você começa a se sentir muito ansioso. Você precisa fazer algo que dê dinheiro, mano. Isso é desesperador, velho. Isso é maluquice pura, mano. E aí você, sei lá, mano, você se perde nesse limbo e você começa a se sentir ansioso e você começa a ter esses problemas modernos, sabe? Tipo assim, qualquer problema moderno esquisito, sei lá, depressão, ansiedade, zika vírus, qualquer coisa. E aí você
Você, sei lá, mano, você começa a pensar sobre isso, sabe? E você não sabe muito bem o que fazer. Porque você cresceu como um garoto criativo, como, como uma pessoa que essencialmente necessitava criar a todo custo desde quando você nasceu. Meu amigo. Você acha que o fardo do mendigo é grande? Já pensou, o fardo do artista é muito maior, né? Enfim, às vezes porque o mendigo é o próprio artista, né? Às vezes eu tô dizendo, mas não sei mais, né? Só que é meio preocupante, tá ligado? Porque, tipo assim, você acaba criando muito material. E você tem muito material. E você tem centenas de coisas, sabe? E você não sabe se as pessoas vão querer escutar isso. Porque é chato, é chato, é chato, é chato ler um artigo de 7 páginas sobre magia, de uma linguagem técnica. É chato pra caramba, você tem que concordar comigo. Mesmo que você goste disso, você tem que concordar que as pessoas vão achar isso aqui chato. Não tem como, cara. É chato, porque é teórico. Mas ao mesmo tempo, é uma chatice intelectual, é uma chatice gostosa. Eu lembro das primeiras vezes que eu assisti Star Wars. E Star Wars tem aquela ideia política por trás, né, mano? E tem aquele envolvimento político por trás. Eu assisti moleque também. Não é como se fosse também super complexo, oh meu Deus, que coisa complexa. Mas pra minha mente de uma pessoa muito jovem ali, não quero nem falar a idade pra não dizer que eu era grande e ainda era meio burro. Mas a questão é a seguinte. Ó, vamos chegar lá. Mas a questão é a seguinte. Era divertido porque era fantasioso, mas o prazer intelectual de estar entendendo os processos políticos naquilo era tão gostoso, né? E ativava conhecimentos na minha cabeça que eu tinha visto em outro lugar ou qualquer coisa assim, e era muito saboroso. A primeira vez que eu vi Star Wars foi muito saboroso, cara. E não só pela construção de mundo, a construção de mundo até que é legal, mas hoje em dia pra gente, que já tá tão acostumada com essas ideias futuristas e etc., quando eu vi Star Wars, eu já estava um pouco adaptado a essa ideia. E sei lá, mano, foi legal, sabe? Foi legal. Eu não sei. É... Eu não sei nem porque eu tô gravando esse vídeo, sei lá se eu vou postar ele ou não. Vocês já escutaram Don't Stop the Rock? Apareceu aqui na telinha da Alexa. É muito legal. É muito legal essa música. É muito legal. Eu devo dizer, é muito legal. Sei lá. ah, eu tenho um Minimaster, se você quiser acessar. Sei lá, descrição, procura aí, meu. Pelo amor de Deus, você não consegue fazer nada também com esses vídeos curtos que destroem os seus miolos. Por favor, né? Vamos ter consciência aí da sua saúde mental, tá bom? Vamos ter uma consciência. Aliás, é bom dizer, nossa, quando eu olho, parece que eu tô falando artificialmente, velho. Que merda, nossa, não gosto de me olhar falando. É uma coisa esquisita. Mas eu acho que eu tô uns 7, 8 dias sem Instagram completamente. Nada disso, nada. Para não dizer que eu não fiz nada, eu entrei no meu perfil do jogo, do Winnie Máscara. Entrei no meu perfil só pra ver se eu tinha perdido algum seguidor ou se tinha muito tempo que eu não postava, e tem. Mas foi só isso. Nada de olhar história, nada de olhar. Só entrei no link justamente só pra ver o perfil, só para olhar o perfil, ver se tava tudo ok e sair. Ver se não tinha, tipo, sei lá, ganhado 50 milhões de seguidores, like, né? Nunca se sabe o que pode acontecer, nunca se sabe. Então, enfim, cara, é meio ridículo falar isso, mas é verdade, mano. A gente fica pensando milhões de coisas, sabe? E esses são os problemas modernos. Não é carregador, era muita coisa que tinha na minha. É, Foi terapêutico isso aqui, tá? Foi terapêutico. Legal. É... Mano, é isso, cara. Eu faço um joguinho, eu tentei esconder aí a minha personalidade por trás do joguinho, porque, sei lá, acho que eu tenho vergonha das minhas criações, ou eu tenho vergonha de ser eu mesmo, eu acho.
Eu acho que eu tenho vergonha de ser eu mesmo, de falar minhas ideias, de mostrar as minhas ideias, de ser autêntico acima de tudo. Sei lá, mano, dói ser autêntico, vocês não acham? Pô, dói demais, cara. Você olha pra si mesmo e você tem que. Você tem que. Você tem que. Você tem que ser você mesmo. Que bizarro. Que bizarro, velho. Eu não quero ser eu mesmo. Eu quero performar. Eu quero ser uma pessoa que eu desejei ser, entendeu? Eu não quero ser a pessoa que faz um dossiê sobre partículas M no meu RPG. Eu quero ser. Embora isso seja interessante, vai, vamos concordar, é um pouco interessante. Pô, se um cara chega e fala, cara, então, eu criei um dossiê de partículas M sobre como a magia funciona no meu RPG. Pô, eu ia achar legal, eu ia achar divertido. Pode ser que pra muitas pessoas não seja, mas eu ia achar muito legal. Eu ia achar muito legal. Enfim, porque aí também eu vou começar a falar uma coisa que eu não concordo, né? Falar que é idiota a ideia. A ideia é legal, mano. A ideia é divertida, tá ligado? Só que a ideia é legal. Ler não é tão legal. Você entende isso? Você entende a diferença? Ler propriamente dito a parada é meio chata. É de verdade. Tipo assim, é uma linguagem meio técnica, assim. Embora eu não tenha a capacidade, eu não tenho um arcabouço linguístico o suficiente para expressar extremamente técnico, aqui tem uma linguagem técnica. Porque o chat GPT me ajudou. Ah, outra coisa. Chat GPT. Chat GPT é uma coisa curiosa. Eu tomo uma relação de amor e ódio com o chat GPT. Eu amo o chat GPT. Eu falo, caramba, isso aqui eu podia jogar pro chat GPT. E outra hora eu falo assim, caramba, mas se eu jogar pro chat GPT, mano, o que eu vou estar sendo, cara? Eu não tô criando algo que é meu. Caramba, não tem as minhas palavras. Isso é importante, mano. Isso é importante ter minhas palavras. Mas a verdade é que eu sou esse personagem, essa coisa fake, entendeu? Acho que todo mundo é uma coisa fake. Não tem como você ser puramente real, porque você. Enfim, sociologia, os caramba, né? Sei lá, personalidade, enfim. Mas a ideia é que é interessante usar menos ChatGPT, mano. Fazer próprias escolhas de palavras, tá ligado? Porque isso força a nossa cabecinha. E eu não tenho feito muito isso. É um pouco frustrante, na verdade, né? Porque fazer isso é legal, mano. Fazer isso é gostoso, cara. Você vai lá, faz sua própria coisa. Você fala, caramba, tá horrível, mas eu que fiz. Eu que fiz. É uma coisa horrível, mas eu que fiz, mano. E isso é lindo, velho. Caraca, é horrível, mas eu tô falando isso, mas eu uso pra caramba, tá? Eu fui fazer o livro lá do Winnie Máscara, não tá aqui meu irmão, eu não vou pegar. Você que se vire pra pesquisar, eu não, eu não tô legal, poxa, não tô bom. Mas, cara, eu usei muita IA, infelizmente, velho, mas é assim que as coisas funcionam, cara. Porque se você parar pra pensar, se não tivesse IA, o livro não tinha existido, mano. Porque, tipo assim, peraí, também não vou dizer que o livro foi feito todo em IA. Claro que não, obviamente que não sejamos idiotas, tá bom? Não sejamos idiotas. Mas é que a questão, por exemplo, visual, no livro de RPG é muito importante. E eu não tenho dinheiro pra pagar artista. Eu não tenho. Ah, Hudson, você mesmo desenha, eu sou um imbecil desenhando. Então, assim, em um momento eu vou pagar artistas pra fazer, porque eu acho ilustrações de livros de RPG muito lindas, muito, é absurdo, absurdo. Tem artistas que fazem as coisas assim, eu fico, caramba, cara, eu vou chorar, só de ver uma imagem eu vou chorar. Cara, é lindo, mano, é lindo demais, sabe? É lindo, é lindo. E aí, tipo assim, tu vai olhar algumas coisas, eu acho que você não vai perceber que é IA. Talvez você perceba. Mas eu acho que não, porque eu peguei as fotos e aí eu fiz uma mistureba enorme no chat, no Photoshop. Eu tirei uma coisa de um, botei em outro para fazer sentido, misturei uma coisa em outro. Então assim, não foi só, faça isso aqui. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Foi pedir pro chat GPT. Depois falar, caramba, que bosta. Pedir de novo, que bosta, pedir de novo, que bosta, pedir de novo, que bosta, que bosta, que bosta. Tá, aí esse é aceitável se eu conseguir misturar com as 30 outras que eu já gerei. E aí eu ia lá e fazia uns merengue, uns. E
Saía mais ou menos, mas saía ok, tá ligado? Tipo assim, dá pra você entender, é pra você entender a proposta, entendeu? É pra você olhar e falar, ah, isso aqui que ele tá falando, então mais ou menos, beleza, ok, é isso, tá ligado? É isso. Tipo assim, eu sei que até eu desisto quando algumas coisas é feito com IA. É fato, é fato, é fato. Então eu tô fazendo um desserviço a mim mesmo, contando minha opinião sobre IA no livro que eu usei IA. Eu sou um hipócrita, mas pensa comigo. Eu editei à mão depois 50 milhões de vezes, tá? Fiz muita ediçãozinha pra muita coisa fazer sentido. Tinha detalhes de roupa, porque todos eles têm que ter um brasão do colégio, né? O Minimascrov é um colégio dentro do RPG, enfim. É, e. Esqueci o que eu tava falando. Então, eu fiz várias alterações, entendeu? E eu acho que não tá tão cara de IA, não, mano. Você olha e fala, tá até que aceitável, né? E eu acho que é isso, tá ligado? Tipo assim, não fala que eu sou. Eu não sou artista de IA. Pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso. Eu não sou artista de IA. Não é isso. Não é isso. Eu quero que você entenda que não é isso. Não é isso. Como é que eu posso explicar? Eu usufruir das habilidades da IA para poder demonstrar. Não. Eu usei ela só em momentos essenciais. A verdade é essa. Então, por exemplo, listas enormes que eu ia morrer só de pensar fazer. Que eu ia desistir do projeto porque é só eu fazendo e eu não tenho paciência para fazer, sei lá. Sei lá. É, Tipo assim, eu não ia conseguir pensar em muitas habilidades de comprar XP. Por exemplo, é porque o jogo funciona assim. Você compra habilidades com XP. Cara, cara, tipo assim, eu não vou saber escrever 35 habilidades. Não tem 35 habilidades, né? Enfim, mas eu já tô confuso já. Eu já tô confuso tentando me defender. Eu acho que eu não tenho nem defesa. Leia, se você achar legal. Leia se você achar legal. O jogo é gostosinho, tá? Ainda não tem lista de monstros, porque eu sou um imbecil e não fiz ainda. O jogo vai ganhar um suplemento, uma aventura nova. Segue a rede social que você vai receber notificação depois. Segue lá, winniemascarovRPG.com. Não, é no Instagram. Winniemascarov RPG, tudo junto, tá? WINNIEMASKOV RPG. 24 minutos falando seguido. É incrível, né?